Diga que Deus seja louvado. Outra vez. Levante. Que Deus seja louvado. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Uma das maiores, para não dizer a maior característica de um cristão, que eu vejo é o fervor. A palavra fervor vem de fervura. Oxalá seja quente ou frio, né? Então vamos ser quentes. Quando você acompanha as pregações, você tem que, na hora certa, com seus améns, glória a Deus, você ajuda o ministério. A sua atenção, põe atenção no pregador, no que está falando, e não deixe nada desviar a tua atenção. Às vezes o pregador tem que desviar os olhos de certas pessoas que estão ali, às vezes pescando, né? Pensa que a igreja é um lago de pescar, né? Ou a pessoa está distraída e a gente olha e sabe que aquela pessoa está desconectada do púlpito. Você percebe isso, irmão Beto? Desconectada. Então, pastor, para que isso não afete ele, ou o líder de cântico, tem que pôr atenção naquele que está fervoroso, está comendo a palavra, está ali de coração. Então, tem que pôr os olhos ali para que aquele espírito possa saltar e pegando esse, aquele, e possa ir tomando conta do ambiente. Hoje pela manhã, nós estivemos falando a respeito de vir antes no culto, para que você tenha o seu período de preparação. Se você sair tal horário de casa, chega atrasado, chega já no amém dos louvores, ora, adianta o teu relógio, vamos sair tal horário. E você, minha irmã, não enrole, não é só irmã não, tem irmãos que é enrolado. Pode marcar um horário, daqui a 2 anos ele vai chegar atrasado. Então, adianta, pega esse bom costume. E aqui você vai ler a mensagem aqui dentro, ouvir os que cuidam do som, por favor, eu agradeço, porque todos são voluntários, mas que haja uma dedicação, meia hora antes, um fundo musical suave, que eleve a pessoa, ou se os músicos estão ali, hinos que realmente eleve as pessoas. Tá bem suave e toca, às vezes sem bateria, sem o baixo, mas se tocar com isso, que seja bem baixo mesmo. Aquilo para elevar o teu espírito, o nosso espírito, para ouvir a palavra. Está bem? Procure. Vamos consertar a nossa vida nisso aí. Geralmente a gente chega aqui e encontra vários irmãos que têm este cuidado. Meus parabéns. Mas que todos deveriam pegar essa boa prática. Amém? Eu quero, nesse instante, eu vou passar para o pastor Daniel. Nós temos um programa ali na África, Guiné-Bissau, com o pastor José Mendes,
Mas esse trabalho de agora em diante, ele está na mão dos crentes da Bíblia. Na mão dos crentes da Bíblia. E eu creio, já que os crentes da Bíblia, pastor Daniel deu um testemunho ali na última reunião em Suzano, né? E aquilo caiu no coração dos irmãos, de pastores. E alguns pastores se propuseram em dar a mão. E eu vejo que chegou uma hora de os crentes da Bíblia, eles estão assumindo inteiramente esses programas. No Brasil nós assumimos, mas lá no exterior que eles assumam. E houve uma profecia diante do irmão Branham de que não só o Brasil seria alcançado pelo programa de rádio. Deus usou o pastor Joaquim para usar o programa de rádio, a rádio, e foi semeado por todo o país. Isso se cumpriu. Mais uma coisa eu quero dizer, não é ele o meu servo do Brasil. Não foi. Era o irmão Atia Rússio Martins, irmão Martins, que estava presente no culto do irmão Branham, e levantou uma profecia e disse: diga ao meu servo do Brasil. Nesse tempo, o pastor Joaquim nem mesmo era convertido ainda. Então, essa coisa, um anjo do Brasil. Irmão, se existe um anjo do Brasil, teria que existir um papa do Brasil. Ao meu servo, se eu estivesse, por exemplo, há pouco ali no Canadá, e tivesse uma profecia, e alguém dissesse na profecia, diga ao meu servo do Brasil, quem é que é do Brasil que estava ali? Ali era o irmão Atia Rússio Martins. Mas a profecia diz que não só o Brasil, mas outros países, creio que 6 ou 7, que ao redor do Brasil, esse ao redor, eu creio que é um ao redor cultural, não é um ao redor físico, como Uruguai, Argentina, Paraguai, não. São pessoas que têm a nossa cultura, falam a nossa língua, e no mundo existe justamente essa quantia. E o importante é que começou um programa ali em Guiné-Bissau, e de Guiné-Bissau, então, muitos irmãos, pessoas pagãs, pessoas muçulmanas, têm vindo, muitas pessoas. E eu disse para o pastor Daniel que os crentes da Bíblia assumam essa frente evangelística internacionalmente. Também há 3 programas em São Tomé e Príncipe. Já temos 2 países, né? E a intenção é estender para todos os demais países. Por isso vamos orar, bater na porta, para que Deus abra essa porta, para que o Evangelho possa caminhar. Está bem? Vamos. E como que os crentes da Bíblia sustentaria isto? Quando você recebe uma mensagem, por exemplo, hoje nós temos uma mensagem, ela está escrita, a ele ouvi, mas a tradução original é escutai-o, escutai-o. Vocês vão levar. Geralmente nós sugerimos uma oferta para cobrir o custo da mensagem. Creio que é R$2, é? R$2,50. Essa é a hora de você cooperar. Entende? Dá seus 10, 20, 50, porque vai ter recursos e esses recursos serão aplicados
para ajudar outros lugares, para impulsionar o evangelismo e até mesmo para ajudar a cobrir essas coisas. Há muitos pastores que pegam essas mensagens, eles pagam do bolso deles e entregam para o povo. Eu não apoio isso. Eu penso que isso é tirar o privilégio das pessoas ajudar na causa, ajudar na obra. Eles deveriam ensinar o povo que deva participar. O que vem de graça nunca dão o devido valor. Agora, R$2 nem as crianças estão querendo mais. Tenta dar R$2 ali para o Gabriel. Ele não vai querer R$2, o moço desse. Não dá de comprar um cheeseburger, pagar uma coca, nem uma água. Então, veja você. Você coopere. Chapecó sempre tem feito isto. E é o que eu digo, os pastores também façam isso, ensine suas igrejas, para que haja, como diz, recursos na casa de Deus. E isso é sido administrado de uma maneira super fiel. E agora, alguns pastores querem realmente participar, e nós vamos, eles, vão tentar, vamos procurar, aonde abrir a porta, vamos entrar. Os crentes da Bíblia. Você estaria participando de uma missão também. Não é bonito, não é belo? Hã? Glória a Deus por isso. Então comece hoje, quem não começou, Vamos ouvir o relatório do pastor Daniel. Ele esteve ali, quando, irmão? Vai para 1 ano já, Em Guiné-Bissau. Esteve também em Angola, distribuindo as literaturas. E ele pegou uma bactéria lá, como que é? Uma bactéria, um vírus. E o diabo disse que queria matá-lo pouco a pouco. E ele veio para Angola e chegou, mas graças a Deus, com as vossas orações, ele está bem melhor, já está ocupando o púlpito. Agora vocês devam, como eu falei quarta-feira, saber disso. Esses países ali, como Guiné-Bissau, 50% da população segue a religião nativa. Em outras palavras, feitiçaria. E é pesado. O irmão Brana diz que uma pessoa que vai ali tem que ir com a comissão de Deus. E eles jogam feitiço mesmo. E eles enfrentam você no seu terreno. Então, e calcula, é ele que prega lá pela rádio. Como é que o diabo deve não estar gostando disso lá, E vocês acham que o diabo vai ficar quieto? Não. Ele vai se endiabar mesmo, mas deixa que se enlouquece. Nós nunca devemos ter medo. Tem gente que tem medo de macumbaria, feitiçaria, BBB. Gente, a luz tem medo das trevas? Você não deve ter medo de nada. Contra o cristão não há encantamento, nem feitiçaria, nem nada. Amém? Mas nós devemos cobrir com as nossas orações o nosso irmão que está ali na frente, pregando e ensinando. É usado uma rádio muçulmana, dos muçulmanos, e o importante é que eles dizem, olha, vocês parecem conosco, creem em um só Deus, Enquanto isso, vamos andando lá, e tem sido batizado muçulmanos, pagãos e gente de todo lado.
E vamos cobrir o nosso pastor que está lá, nosso irmão, para que Deus lhe dê sabedoria, graça, condição para coragem, né? E que Deus opere a sua vontade por ali. Vamos então passar para o pastor Daniel. Nós vamos ter que descer para ver, né? Então, depois continuamos. Boa noite, irmãos. Em tudo, Deus seja louvado, amém? Eu gosto muito dessa frase, Deus seja louvado, amém? E na nossa cédula, né, nosso dinheiro tem essa frase, Deus seja louvado. Deus abençoe quem colocou isso, né? Muitos anos, né? Essa pessoa já partiu. Há pouco tempo houve um movimento dessas pessoas que não gostam de Deus e queriam fazer uma lei para retirar a frase Deus seja louvado da nossa moeda. Mas não conseguiram. Mas mesmo que conseguissem, nós continuamos louvando a Deus, amém? Que Deus continue abençoando. Então, como o pastor Febroni estava falando sobre o testemunho, Deus tem abençoado de uma maneira extraordinária. O programa de rádio ali em Guiné-Bissau. Também nós temos 3 programas de rádio em São Tomé. São países africanos que falam a língua portuguesa. E como o pastor disse, na profecia foi dito que, eu creio que, se não me falha a memória, mais 7 nações seriam alcançadas através do Brasil. E muitas pessoas pensam que é nossas nações vizinhas, mas não foi o Brasil que evangelizou Chile, Venezuela e Argentina, por mais que em alguma coisa foi feito, mas o trabalho não foi feito pelo Brasil. E o pastor Febroni sempre teve, eu sempre guardei isso para mim, esse sentimento que essas nações que seriam atingidas pelo Brasil são próximas nossa de uma forma cultural, ou seja, da mesma língua. Isso muito tempo tem estado em meu coração e, como o pastor disse, eu trouxe o testemunho ali para os pastores de São Paulo do que o Crentes da Bíblia tem feito com as ofertas que recebemos e várias vezes eu já tinha dado o testemunho do trabalho, mas nessa vez foi diferente. Aquilo assentou no coração dos pastores e eles me procuraram e querem compartilhar, querem apoiar. Então eu creio que é o momento e nós temos que aproveitar a onda quando ela se movimenta para fazer aquilo que Deus deseja, amém? E eu vou, antes de entrar na questão do rádio, pastor Febroni, bem rapidinho dar uma pequena pincelada sobre o Crentes da Bíblia, até para quem não conhece, saber do que se trata, né? É uma associação que foi feita pelos pastores da mensagem. O Crentes da Bíblia não é de Chapecó, não é do pastor Febroni, não é meu. O Crentes da Bíblia é de todos irmãos e pastores da mensagem que se uniram para, a princípio, o objetivo era traduzir e imprimir literaturas do irmão Brana. Mas Deus nos abençoou e fomos ampliando para materiais de evangelismos, livros, DVDs, CDs, que agora já caiu de moda, né? Mas no tempo onde era usado, o Crentes da Bíblia fez muito disso. E se expandiu. Começamos a enviar para o exterior. Para Moçambique, a princípio, foi o primeiro país, depois Angola. Em 2011, a mensagem alcançou o pastor José Mendes, ali em Guiné-Bissau. E ele, então, hoje, através da internet, né, ele conheceu que havia um povo da mensagem aqui no Brasil que imprimia literaturas. Então, ele entrou em contato conosco e, desde então, nós passamos a apoiar ele com mensagens, com folhetos, e o trabalho que estava nascendo foi crescendo, e hoje já tem lá, como vocês viram,
no testemunho quando eu voltei da África, uma bela igreja, um povo abençoado. E nessa vez que eu fui para lá, o pastor Febrônio me disse, dê uma olhada lá sobre um programa de rádio. Inclusive o pastor disse, leva um pendrive junto já com gravações. E nós fomos atrás e Deus foi abrir logo numa rádio muçulmana, onde ela atinge majoritariamente o povo muçulmano, e os diretores são muçulmanos também. E conseguimos um horário, mas veja como Deus faz as coisas. Eu tinha contado para vocês, quem lembra, que uma vez que eu estive em Angola, eu vi muitos muçulmanos, e eu fui comprar umas lembrancinhas para trazer antes de vir embora, e o pastor lá me levou em um lugar que tem muitas lojinhas, e a maioria delas são de muçulmanos. E eu estava ali procurando alguma coisa, de repente deu 3 horas da tarde. E eu fiquei impressionado com a fidelidade deles, mesmo não conhecendo o que nós conhecemos. Quando deu 3 horas da tarde, o atendente ali, ele não se importou se havia clientes na loja, ele estendeu o tapete no chão, no meio da loja, se ajoelhou e foi fazer a sua oração. Eu, ao ver aquele zelo pelo que eles conhecem, eu senti uma compaixão no meu coração e perguntei para o pastor ali de Angola se eles tinham acesso aos muçulmanos para evangelizar. E ele disse que não, que eles são um povo muito fechado. E veio forte no meu coração, eu pensei, nós temos livros, folhetos para evangelizar todas as religiões chamadas cristãs, mostrar a doutrina correta, tudo, mas não conheço nenhum livro que ensine o evangelho para quem não conhece Jesus. E eu voltei de lá com esse desejo de fazer este livro, e Deus nos inspirou, e eu fiz juntamente com o irmão Antônio, ali que ajuda no Crentes da Bíblia, aquele livrinho, não sei se alguns conhecem, Lendo o Alcorão, me encontrei com Jesus. E é uma forma muito objetiva de alcançar o muçulmano, porque o Alcorão é a Bíblia deles. E o título é Lendo o Alcorão, me encontrei com Jesus. É um testemunho de um muçulmano que se converteu ao cristianismo. E o que chamou a atenção dele é que o Alcorão falava, se não me falha a memória, 33 vezes sobre Jesus e 1 ou 2 vezes só sobre Maomé. E aí aquele muçulmano pensou, se Maomé é mais do que Jesus, por que o nosso Alcorão fala mais de Jesus? E aí então aquele muçulmano perguntou para o professor de teologia e perguntou assim, o verbo é criação ou criador? Olha só. Por que ele fez essa pergunta? Porque no Alcorão diz que Jesus Cristo é o verbo de Deus. E quando ele fez a pergunta, o verbo é criação ou criador? O muçulmano disse assim, ali eu sabia que tinha pegado o professor. Porque se ele dissesse, é criador, então nós teremos que aceitar Jesus como sendo Deus, porque a Bíblia, o nosso Alcorão diz que ele é o verbo. E tudo foi criado pelo verbo. Se ele dizer que o verbo é criação, então quem é que criou a Deus, sendo que Deus é o verbo? Mas o professor captou a armadilha e ficou bravo e expulsou ele da sala. Não respondeu, falou, só disse assim, o verbo não é criação e nem criador, e expulsou ele da sala. E ele foi para casa e leu todo o Alcorão novamente, e depois pegou a Bíblia e começou a ler. E quando ele chegou em São João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ali tudo mudou. Porque ele lembrou que no Alcorão diz, Jesus é o verbo de Deus. E eu fiz esse livro contando a história desse muçulmano que converteu ao cristianismo. E depois, na segunda parte do livro, eu mostrei pelos profetas do Velho Testamento que Jesus era Deus feito carne. Mas eu pensei que esse livro seria para evangelizar Angola, porque era onde eu ia. E não deu efeito. Eu me perguntava, mas
E eu sempre ouço o pastor Febrando dizendo, quando tu sente algo, faça. Mas parecia que foi um furo na água, não tinha resultado. Agora está tendo resultado aonde? Em Guiné-Bissau. Porque Guiné-Bissau, 50% da população são muçulmanos. Então esse livro tem sido, vamos dizer, o livro carro-chefe do evangelismo ali para os muçulmanos. Inclusive, semana passada foi enviado mais uma remessa desse livro, que o pastor me ligou, que esgotou todos os livros, e é o que ele usa principalmente quando um muçulmano ouve o programa de rádio e contacta com ele, ele apresenta esse livro. Inclusive, eu não iria escrever um livro sem antes ter certeza, porque eu só estava ouvindo o testemunho do muçulmano, que falava que o Alcorão diz que Jesus é o verbo de Deus e tantas outras citações boas ali. O que eu fiz antes de escrever o livro? Baixei o Alcorão e li os capítulos e versículos que ele fala, e exatamente no Alcorão fala isso. Fala de milagres que Jesus fez, tantas coisas. Então, irmãos, em 2005 surgiu o Crentes da Bíblia, foi feita essa associação e recebemos o apoio ali do pastor Adibisco para fazer a primeira literatura, e com a oferta que os irmãos deram para a primeira, foi feita a segunda, e hoje nós já contamos com 222 novas mensagens traduzidas pelo Crentes da Bíblia. 222, a quantidade de tiragem dessas 222 títulos são 2.965.539 literaturas, quase 3 milhões. Panfletos para evangelismo, 2.556 livros, Sobrenatural, Caminha Comigo, e Geração, 22.623. Livretos para evangelismo, 1.061. E aí tem banners e DVDs também. Alcançamos já a quantidade de 6.653.525 unidades de impressões. E isso tem abençoado o Brasil e tem abençoado essas nações aí fora. Eu quero que o irmão passe ali para nós, antes de eu entrar no testemunho do rádio, sobre as fotos do primeiro container. São 2 containers já enviados para Angola. Essa que vocês veem aqui, não, vai ter as fotos do carregamento do segundo container e também do primeiro, eu creio. Pode passar, irmão? Isso, esse é o segundo container, foi carregado inclusive aqui. Olha, cheio até quase o teto do container. Isso com a oferta de vocês. Como o pastor disse, vocês recebem a literatura e dão um pouco a mais do valor, e esse que vai sobrando, a gente ia guardando e imprimindo. Pode continuar, irmão. Temos a distribuição dos livros, eu creio que dessa última viagem que eu fiz. Pode passar as fotos. Não, voltou no começo. As fotos da distribuição ali em Angola. Para nós ganharmos tempo. Isso aí é a reunião que eu fiz com os pastores, e depois a distribuição, eles fazendo fila ali. A alegria, olha ali, olha a alegria deles, levando a caixa de livros, folhetos. Não há preço que pague, irmãos, não há preço que pague isso. E um trabalho grande, pela graça de Deus, feito de gota a gota, de cada um que tenha apoiado. E são pastores levando caixas de material. Também tem ali em Guiné-Bissau, eu distribuindo lá juntamente com o pastor Edival, ali a igreja. É nesse país que iniciamos o programa de rádio agora, nessa última vez que eu fui. O pastor Edival explicando para eles sobre o zelo de ler, se alimentar da mensagem. Santo Tomé, pode mostrar também. Aí, caixas de literaturas, folhetos, bíblias, muitas bíblias.
Já enviamos muitas Bíblias tanto para São Tomé como para Guiné-Bissau. O próximo, eu creio que é Bolívia, onde nós também imprimimos não mensagens, mas... Bolívia. Folhetos e livretos em espanhol. Aí está o pastor João Tarque, o pastor Febrônio esteve há pouco ali com eles, e eles tiraram a foto do recebimento e nos enviaram. Então, veja que privilégio, irmão. Aí eles estão reunidos ali no lago Titicaca, fica, eu creio que a 150 quilômetros da La Paz, e é o único lugar que tem para batizar. Então tem que reunir um grupo de pessoas, aí eles alugam um ônibus e vão para o lago, que não tem poços, rios na cidade de La Paz. Agora então, sobre o programa de rádio, depois o irmão vai passar ali para nós. Então, como eu disse, o pastor Febrônio nos deu essa missão, né, de nós observar lá sobre se havia condições de abrirmos um programa de rádio. Daí eu liguei para o pastor Febrônio e ele disse assim: você decide se contrata o programa ou não. Eu disse para o pastor Edival, que estava comigo: dura coisa me pediste, né? Porque agora jogou para mim decidir. E aí eu fui orar, né? O que eu sei fazer é isso, Senhor. E Deus, como sinal, me acordou 5 horas da manhã, e como um flash, irmãos, Ele me deu 4 temas, um em cima do outro, sobre apresentar a mensagem para quem não conhece e não sabe quem é Jesus. E eu levantei e fui anotando aqueles temas. Foi os primeiros 4 programas. Eu comecei lá no Gênesis, sobre o pecado, sobre a promessa da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e depois fui levando eles a saber quem são os profetas e a quem eles anunciavam. E fui mostrando, porque os muçulmanos crêem nos mesmos profetas que nós, Moisés, Elias, todos esses profetas. E eu fui mostrando que eles são homens de Deus, videntes, que recebem uma mensagem direta de Deus, e eles anunciam muitas coisas, mas entre essas muitas coisas, todos eles tinham um ponto principal, que era apresentar quem seria a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E aí eu levo eles a Isaías: um menino se nos deu, um filho se nasceu, seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e trago até o nascimento de Jesus Cristo. E impressionante, eu nos primeiros programas não citei nenhuma vez o nome Jesus, para não espantar, né? Eu fui, como diz, cevando eles com os profetas e mostrando a confiabilidade que tem a mensagem dos profetas. E para minha surpresa, quando eu cheguei, depois de uns 2 meses de programa por aí, na pessoa de Jesus Cristo, como sendo o cumprimento das profecias, começou a estourar que nem pipoca. Convertidos. Primeira foi uma família de muçulmanos que vieram na igreja, procuraram e foram direto à igreja, aceitando a Jesus. E hoje mandei uma mensagem para o pastor, para mim saber quantos já foram realmente batizados. E até o momento ele já batizou 30 pessoas. E ele disse que tem mais pessoas para batizar. Nos próximos dias ele estará batizando. Tem surgido ao redor da nação, toda a nação de Guiné-Bissau, pessoas que têm entrado em contato, têm crido na mensagem. Eu quero que o irmão coloque para nós as fotos das pessoas, dos batismos, dos convertidos ali em Guiné-Bissau, os vossos irmãos. Essa aí é a primeira família, ali o do meio é o pastor José Mendes, e ali está uma mãe e as filhas, a mãe muçulmana. E quando eu cheguei na série de mensagens e eu mostrei que Jesus Cristo era o cumprimento das profecias, os primeiros que se manifestaram foi essa família.
Aí já é outro grupo que o irmão foi visitar, de pessoas interessadas pela mensagem, entregando material para eles. Aí também é outras pessoas. Aí já é batismo, batizando pessoas que creram através do programa. Outro grupo. Aí ele se enfila. Esse de trás, não perguntei para o pastor, mas pela veste é um muçulmano, porque o muçulmano usa um vestido. E não é a capa de batismo, porque lá o pastor não tem capa de batismo. Então eu olhei ele, por certo é um muçulmano vestido no traje tradicional deles, na fila para ser batizado. Outro grupo de pessoas. Outro grupo, o pastor tem feito um trabalho excepcional, ele reúne eles e dá o estudo bíblico. Ouve o programa que eles ouviram no rádio, ele ouve de novo junto com eles e explica. Aí já é outro grupinho de pessoas. Veja que outro grupo, muitas pessoas. Pode ir passando. E essa é o último grupo, acho, o penúltimo, que veio na igreja, ali a igreja. Aquela veste daquele de rosa ali é de muçulmano. Vieram na igreja buscar material. Esse é um muçulmano. Esse eu tenho certeza, porque ele me mandou a foto e disse que o muçulmano ligou para ele aceitando a Jesus Cristo, marcaram o encontro na praça. E está o pastor ali do lado deles com a camisa listrada, explicando para ele mais sobre Jesus Cristo. E aí está, irmãos. Então, é maravilhoso ou não é? Amém? Deus merece uma salva de palmas. Louvado seja Deus. Aleluias. E a partir desse mês, até agora, um ano de programa, nós só temos um programa por semana, um só. E deu todo esse resultado. E a partir desse mês, nós vamos ter 2 programas agora. Em Guiné-Bissau, eu falei com o pastor e disse para ele, né? Ensinei ele como faz, né? O brasileiro gosta de pichinchar, né? Eu disse, vai lá e pergunta para eles quanto que eles cobram para ter um reprise do programa em um outro dia da semana. De primeira, o diretor disse, o mesmo preço. Aí eu disse para o pastor, não. Fala para ele que não. E aí foi baixando. Ele baixou para mais um horário, a metade. Eu disse, não, oferece 1/4 do valor que pagamos. Aí o diretor da rádio falou, ok, pode ser. Então, a partir desse mês, começamos com 2 horários em Guiné-Bissau. E eu creio que agora vai começar a fluir mais ainda, porque é maior audiência, né? Nós temos no sábado e vamos ter agora também na segunda-feira, no mesmo horário, às 19h, eu creio, 19h30. E em Santo Tomé, concluindo, pastor Febrônio, nós temos ali 3 horários de programa. E eu também envio as gravações, a gente grava aqui, os irmãos fazem a edição e eu envio para lá. E essa semana foi que eu entrei em contato com o pastor. Isso é importante vocês saberem, porque também é um país que está começando a mensagem. Ele creu, esse é um pastor denominacional, creu na mensagem e nos encontrou, irmão Beto, pela internet. E aí viu, conseguiu o meu telefone, por certo enviou para os irmãos aqui, eles passaram o meu número e ele entrou em contato comigo. E aí eu comecei a instruir ele, enviei literaturas, e ele sempre está perguntando, porque está aprendendo ainda, começando a aprender a mensagem. E agora temos os programas de rádio. Para novembro agora eu tinha marcado minha viagem para lá, porque faz uns 4 meses que começamos com o programa. Os meus programas, né? Ele já tinha o programa dele, mas os meus. Eu disse, vamos começar antes. Em novembro eu chego aí para nós fazer uma chamada pelo rádio, para lançar a rede. Mas, como eu estava ainda me recuperando, eu não pude ir, desmarquei a viagem. Mas creio que
no próximo ano, Deus permitindo, nós estaremos lá. E agradeço a vocês pelas orações, Deus tem me abençoado e eu sei que é o resultado das vossas orações. Concluindo, para vocês verem como Deus faz as coisas, certo dia eu estava dirigindo o carro, toca o telefone, é o pastor, esse pastor de Santo Tomé e Príncipe. Me ligou, irmão Beto, num desespero, mas desespero, sabe que é chorar, quase soluçando desesperadamente. Eu não entendi por que ele chorava. E aí ele me fez umas 2 perguntas sobre uns 2 problemas que tinha na igreja. Eu respondi como ele deveria agir para resolver aquilo e desligamos. E eu fiquei com aquela preocupação, pensei, se ele estava chorando desesperadamente por causa desses 2 probleminhas na igreja que ele me perguntou, daí passou uns dias, ele me ligou. E ele disse, sabe por que eu estava chorando quando eu te liguei? Na verdade, as perguntas foi uma desculpa dele para poder me ligar. Ele disse, eu estava chorando daquele jeito, porque eu estava deitado no meu sofá, com fone de ouvido, te assistindo pela internet. E eu cochilei. E quando eu cochilei, eu vi você saindo da tela da televisão, e você veio caminhando até o meio da sala, e eu me levantei e te abracei. E quando eu acordei gritando, o pastor Daniel está aqui, o pastor Daniel está aqui. E ele sentiu como se eu estivesse dentro da casa dele. E me ligou naquele desespero. Então, por isso eu creio que Deus, eu não digo que seja eu que deva ir lá, mas que quem sabe, através do Crentes da Bíblia, alguma coisa seja feita por eles. Mas se Deus me viu ali, nós estaremos. E eu peço o vosso apoio em oração, e como vocês sempre têm feito, ofertando e apoiando, tudo o que entra no Crentes da Bíblia, como diz o pastor Febrônio, é bem colocado. É caríssimo os envios de livros para esses países, mas até hoje Deus não tem deixado faltar. Essas viagens que fizemos, as 2 últimas vezes que fui à África, foi pelo Crentes da Bíblia. Os gastos são muito altos, o pastor Febrônio sabe disso. Lá você tem que pagar a sua passagem, a sua estadia e a alimentação para eles, porque eles vêm até onde você está, sem ter o que comer. Mas com as vossas ofertas, foi possível nós suprir todas essas necessidades. E eu creio que Deus cumprirá o seu propósito. Esses países que ainda faltam, que é Cabo Verde, Guiné Equatorial e tem um outro pastor que me foge o nome, que não é na África, logo, logo serão alcançados. Timor-Leste. Quero que vocês orem, nós já estamos com alguns projetos, só precisamos saber se Deus está nisso, está, mas se é da forma que estamos pensando ou não, Deus nos dará inspiração. Deus abençoe. Aleluia. O pastor perguntou, falou tudo? Eu disse que sim, mas eu lembrei que eu esqueci de algo. Veja, são quase 7 milhões de impressões físicas, né? Mas, para aqueles que, por alguma causa, não querem pegar por causa da cor da capa, nós temos, irmão Maninho, eu creio que em torno aí de uns 800 mil downloads feitos de literaturas, né, em torno disso, que é baixado. Então, fora os impressos, está disponível ali, sai o título, já a gente disponibiliza, e quase que 1 milhão, mais de meio milhão de literaturas que foram impressas por toda a parte do Brasil e fora também. Louvado seja Deus. Eu me sinto feliz de ver que, como disse Paulo diz que por ele o evangelho nunca esteve preso. Nunca esteve preso. E nós somos um povo pequeno, pobre, mas vocês têm feito trabalho de missão. E quando
a pessoa vai, o missionário vai em algum lugar, você está junto naquilo, com suas orações, com seu apoio financeiro, com tudo. A gente deve se sentir, como diz, participante. Ter um espírito sempre missionário. Eu creio que a coisa está indo para um patamar mais alto, irmão Daniel. Mais alto. Agora eu não sei se você vai voltar para a África para não adoecer, nós precisamos de ti. Mas esse trabalho, os crentes da Bíblia, que vai assumindo a frente, temos que orar para que Deus levante pessoas capacitadas. Não quer dizer, eu quero. Não, tem que ser pessoas capacitadas para que Deus possa usar, possa levar. Vocês sabem, eu trabalhei em Moçambique por uns 15 anos. Hoje contamos com milhares e milhares de pessoas ali. Angola, eu fui o primeiro a chegar ali, consagrei o primeiro pastor no ano 90. E hoje tomaram o país, né? Muita gente. E eu quero dizer a vocês, temos que orar para que Deus mande. Jesus disse, ore para o Senhor da Seara para que mande obreiros para a sua seara. Irmãos, igreja, se as pessoas por aí quer ficar discutindo mensagem, quer ficar discutindo pontos, ideias ou isso, larga isso para lá. Não abra o teu ouvido para isso, para moscas varejeiras. Vamos trabalhar enquanto é dia, enquanto temos oportunidade, enquanto podemos fazer alguma coisa. Temos a obra no norte, ali no Acre, o pastor Antônio está dando um apoio. E vamos simplesmente participar. Amém? Amém? Amém. Tem que você estar atento, né? Sinta-se parte disto. Naquela parábola, a distribuição dos talentos, que a um foi dado 5, outro foi dado 4, outro foi dado 3, 2 e 1. E o que ganhou 5, multiplicou mais 5. Aliás, ganhou mais 5. 4 ganhou mais 4. 3 mais 3. 2 mais 2. E o que ganhou 1, e a Bíblia diz, foi distribuído conforme o talento. O talento de cada um. Ele guardou e escondeu aquilo. E na hora do acerto de conta, o que ganhou 5, aqui está o teu 5, aqui está mais 5. Meu bom servo, justo e fiel, foste no pouco, entre no gozo do teu Senhor. E assim foi com que ganhou 4, ganhou 3, ganhou 2. E quando chegou no dia que ganhou 1, ele veio com talento, embrulhado, guardado. Senhor, eu sei que tu és homem rigoroso, colhe onde não plantaste, e aqui está o talento que o Senhor me deu. Antes dele receber um elogio, ele recebeu uma repreensão. Servo mau e negligente, por que não pôs o meu dinheiro no banco, para que quando eu viesse, recebesse com juros? Tira o que ele tem, dê para o que tem mais. Então o que não tem, até o que tem é tirado. Eu vejo que Deus deu capacidade para alguns pregar, outros orar, e cada um faz uma parte, a obra vai caminhando. Mas existe aquele irmão, por exemplo, que tem facilidade, aquele irmão tem um dom de ganhar dinheiro, ter recursos. Tem recursos. Mas
aquilo é só para ele. É só para a família dele, é só para ele. Para mim, essa pessoa está enrolando esse recurso. Certa vez, num país vizinho, eu cheguei e um irmão, castelhano, né? O melhor irmão mais de recursos da igreja, disse: eu poderia ganhar muito mais. Eu poderia ganhar muito mais. Todavia, eu não quero. Só quero ter isso aqui e tal. E eu disse para ele: por que você não ganha? Irmão Brana diz: ganha tudo que puder, economize o que puder e dê o quanto puder. Eu falei: teu pastor sai de manhã cedo com a cesta de pão, batendo nas portas, para vender pão para poder dar comida para a sua família. Se você tem, por que não deixa esse homem disponível na obra? Para mim, isso é enrolar o talento, sabe? Porque se você coopera, isso aí você vai receber a recompensa do outro lado. Vai receber lá do outro lado. Por isso eu digo, ponha teu dinheiro a juro. Você não prega, mas você apoia. Pode apoiar aquela obra, apoiar aquele pobreiro, apoiar aquela missão. E esses trabalhos que os crentes da Bíblia estão fazendo ali, não é só distribuir livros. Não, é dado também orientação a estes pastores, treinamento. É feito um trabalho completo. É isso, há um grande empenho, vocês não sabem, mas e isso é através de vocês. Então vamos adiante. Vamos, como diz o irmão Brana, sempre com a mão lá fora, tentando trazer outro para dentro. Amém? Que Deus nos ajude, nos abençoe e sempre vamos adiante. Agora, eu quero entrar no culto de ceia, mas antes do culto da ceia, eu quero ler, pode assentados, Eclesiastes, capítulo 5. Vocês poderão anotar, poderão ler, do versículo 1, creio que até o 3, até o 2. A Bíblia nos diz assim: guarda o teu pé. O pé é o que sustenta o corpo é o templo do Senhor. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que seja poucas tuas palavras, seja objetivo, né? Mas eu quero tomar essa parte, guarda o teu pé. Eu ouvi que um certo irmão, quando ouviu essas escrituras, antes ele entrava na casa de Deus de qualquer jeito, de chinelinho, e de qualquer forma, com irreverência. Mas ele ouviu isso, e quando ele entrava na casa de Deus, diz que ele até dava uma parada: você não precisa fazer isso, mas você tem que entrar com reverência.
com reverência, com respeito. Isso quer dizer, guarda o teu pé, não é de qualquer jeito. Quando você vem à casa de Deus, o teu culto começa quando você sai lá da tua casa. Então, aqui não é lugar de estar conversando. Eu estava observando um certo ensaio. Meninas vão conversando, 2 a 2, a coisa. Desnecessariamente, pessoas... Não é isso. Somos ensinados a ter ordem na casa de Deus. Mas o que vamos fazer? Fala aquele que tem que falar, e falar sumamente o que tem necessidade. É isto que deve ser feito. Então, vamos guardar reverência. O irmão Brando, ele diz, você sabe que você pode impedir outros serem curados? Você sabe que você pode anular um culto? A irreverência. Então, não é um lugar qualquer. Nós, quando consagramos isto aqui a Deus, nós nos consagramos também, junto com o lugar, para adorar a Deus. É para cantar? Vamos cantar. Vamos cantar. O pregador, alguém diz, vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Vamos bater palmas? Vamos adorar a Deus. É isso, irmãos. Então, lembre-se sempre disto, guarda o teu pé. Não é levantar e ir 2, 3, 4 vezes no banheiro, sem necessidade. Se há necessidade, Deus sabe. Mas está ali, dali um pouco, levanta. Você, ao mover, você move os espíritos, as pessoas vão olhar, vão tirar, tira a atenção da palavra para ver o que está acontecendo. Por isso que as crianças têm que ser ensinadas. E não ensinada aqui, começa o ensino em casa. Aqui somente ajuda a complementar. Mas não é lugar de estar gargalhando, conversando desnecessariamente. Creio que a partir dessa próxima semana, nós temos um auditório lá em cima que temos que preparar. E aí a igreja continua ainda necessitando do vosso apoio financeiro. Não é porque acabou, que terminou e não precisa mais. Temos que conservar e ficou uma porção de dívida para trás. Então siga apoiando. Siga apoiando. Nós temos que arrumar esse auditório. Eu quero arrumar esse auditório, irmão. Até fim de ano vai estar pronto. Nós vamos passar os ensaios para lá. Eu quero que esse lugar seja dedicado unicamente à adoração, ao culto. Sempre foi um desejo em meu coração. Então, vamos terminar esse auditório, vamos ter que pôr móveis ali, e isso vai recursos. Vai recursos. E você é a resposta para isso. Então, dê sua oferta, não dê esmola, não. Dê a sua oferta, aquilo que realmente honra a Deus, não com o espírito de esmola. E vamos arrumar muitas coisas. Onde está Leir? Está lá atrás? Levanta a mão para mim ver. Está ali. O Tássio está por aí? A esposa? Está aqui na frente. Eles chegaram hoje. Moram em Brasília. Ele é o filho da
nossa irmã Aleir, nós amamos ela muito. Quando jovenzinha, 14 anos, foi para casa, casou, é como uma filha para nós. E ali está o Tássio e a sua esposa, Josiane, né? E o neném. Vocês puseram o nome difícil, Oliver, né? E eu tenho um desejo, faz tempo ela desenha, e ela veio fazer uns desenhos aqui na igreja. Ela veio fazer uns desenhos. Será a oferta dela. E vocês vão ver que vai ficar muito bonito. Eu quero que vocês sempre tenham conforto e tenham o melhor. Entende? Quando Salomão construiu o templo, ele não fez uma barraca, não. Ele fez o melhor. Tá bem? Então, ela vai estar trabalhando esses dias aqui. E eles vieram para isso. Então, amados, que Deus nos abençoe. Mas a Leíra, eu pedi para ela levantar a mão, eu não vi bem, acho que eu já estou bem cego, né? Está lá atrás, né? Eu e o irmão Beto, nós vamos indo, né? A velhice vai pegando e as doenças vão pegando. Mas antes de entrar no culto, na leitura, mesmo eu quero ainda falar em Lucas, capítulo 6, e também Mateus 7, né? Mas vamos para Lucas, capítulo 6. Eu quero falar sobre fazer juízo, a pessoa julgar a outros. Isto é um péssimo hábito em alguma pessoa. Espero que não seja em você. Fazer julgamento. E quando você julga a outro, você está julgando a você mesmo. Você está julgando a você mesmo. Quer ver? Olha o que disse Jesus. Ele nos ensina, verso 37 em diante. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Quando a pessoa ela julga a outra, ela se amarra naquele mesmo julgamento. Vamos dizer, fulano faz isso, mas eu não faço. Eu não faço. Ou ela está fazendo isso, ou aquela família está fazendo isso, é por causa disso, é por causa daquilo. Quando você julga, você está puxando sobre você o julgamento de Deus. Deus, ele vai te cobrar dentro daquilo que você está julgando a outros. Isso é um ensino do próprio Senhor Jesus. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Fazer um mau julgamento. As Escrituras nos diz: quem és tu que julga o servo do teu Senhor? Para o seu Senhor está de pé. E às vezes julgamos como caído, desviado, perdido. Não é? É isso aí.
E Tiago diz: se você julga, você já se fez juiz. E só existe um juiz, que é Deus. Então é melhor orar pela pessoa, ficar calado. Entende? E se você pode ajudar, ajude aquela pessoa. Mas nunca levante julgamentos, porque muitas vezes são calúnias. São calúnias. E Jesus disse que a ninguém julgueis pela aparência. A ninguém. Não é porque parece que quer dizer que é. Nem tudo que brilha é ouro. Então isso aqui fica para vocês, para uma reflexão, uma análise, um autoexame. Nunca queira saber aquilo que você não gostaria de descobrir. Nunca queira saber. Porque se você ouve, é como diz o irmão Brana, você fala, quer dizer, está errado. Mas você ouve, cuidado, o Espírito Santo não é uma fossa negra. Vocês sabem o que é uma fossa, né? Recebe os dejetos. O Espírito Santo não é isto. Agora, se alguém fala, é porque é alguém que ouve. Às vezes é melhor ser bem claro e dizer: eu não quero, desculpa, irmão, pessoa, eu não quero ouvir isso. Por mais que você não creia naquilo que você ouve, primeira coisa, você olha aquela pessoa, você vai recordar daquela calúnia ou daquela conversa que alguém veio, como uma mosca varejeira, botar bicho em você. Mesmo que você não creia, a vida daquele irmão conta uma história real, verdadeira, diferente, mas ali está na sua mente. E na mensagem, a maior batalha jamais pelejada, o irmão Brana vem e diz: o diabo quer te marcar com as falhas dos outros. O diabo quer te marcar com as falhas, os erros dos outros. O melhor é não querer saber. Eu pergunto, você quer saber, mas você pode ajudar? Você está correndo perigo. Você vai poder ajudar aquela pessoa? Eu não quero saber, como um vosso pastor, de coisas que eu não posso ajudar. Seja contra outro ministério, seja contra quem quer que seja. Todos nós já temos muito contra nós mesmos. Por que acarretar mais peso? Então, é preciso ter cuidado com todas estas coisas. Amém? Amém? Soou melhor. Fiquemos de pé. Agora eu vou ler as Escrituras sobre a Santa Ceia. E sempre eu digo, sempre nós estamos usando, como todos os pastores que eu conheço, usa Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. E se você perceber por que Paulo ensina isso aqui, Paulo estava mostrando que nós somos diferentes, que não podemos participar da mesa do diabo e ao mesmo tempo das coisas de Deus. Por isso ele mostra que temos uma responsabilidade quando tomamos da Santa Ceia. Mostramos que cremos, mostramos que estamos comprometidos com o Senhor. E a verdade, não é mesmo?
Depois vocês podem ler todo o capítulo e ver as instruções acerca da adoração pública. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Enquanto Jesus não vier, vamos tomar da Santa Ceia. E ao tomar, estamos anunciando a morte dele até que ele venha, né? Depois que ele vier, então não há mais sentido, porque a obra do Calvário já não irá falar. O sangue já não irá mais interceder por ninguém. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, quer dizer, indignamente porque vive em pecado, vive fazendo o que não se deve fazer, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Jesus nos diz: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Ao tomarmos da Santa Ceia, nós estamos mostrando que comemos da carne a palavra de Deus que Ele tem enviado nesse tempo. Comemos da carne, cremos, vivemos. E ao tomar o vinho, nós estamos mostrando que cremos na obra do Calvário, em nossa redenção, cremos na salvação e aceitamos. Por isso, Jesus disse: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, aliás, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Agora, se uma pessoa acha, se você acha que não deve tomar da ceia, é como diz o irmão Brana, quando uma pessoa ela não toma da ceia, ela está dizendo que há coisa errada na sua vida que lhe envergonha de tomar da ceia, que lhe faz ser indigno de tomar da ceia. O que é que te faz ser indigno? É os seus erros. Será que ele é maior do que o sangue de Cristo? Não. Acerte, peça perdão, se posicione corretamente e não tente consertar um erro com outro erro. Geralmente, o segundo erro fica maior do que o primeiro. Se já errou o primeiro, calma, fica aí, rapaz. Fique ao pé da cruz. Mas a Santa Ceia, ela está na vida do cristão. Agora, você não deve vir ao culto só para no dia de ceia. Você tem que mostrar que você já vive em comunhão com Deus, já se alimenta de Deus. Esteja mais presente nas coisas espirituais. Não importa. Eu vou gastar aqui e ali para poder ir. É o melhor
dinheiro gasto é com as coisas de Deus. Crie os seus filhos, crie as suas filhas perto de Deus. Aonde Deus se manifesta, aonde Deus está. Não é você vem e a sua família não vem. Agora, se uma pessoa não tem condição de tomar da ceia, dar esse testemunho diante dos anjos, de Deus, dos irmãos, dos demônios, eu pergunto, será que tem condição de ir no arrebatamento? Eu tenho minhas dúvidas, porque se eu não me classifico para tomar da ceia aqui, vou poder tomar da ceia lá? E subir no arrebatamento e ir às bodas do Cordeiro? Irmãos, leve as coisas de Deus a sério. Oremos. Pai, estamos aqui na tua casa, como acontece todos os primeiros domingos de cada mês, e viemos para tomarmos da ceia. Não queremos que ninguém, e nem nós mesmos, tomar indignamente. Por isso a Escritura nos diz, examine-se, pois, o homem a si próprio. Não é examinar com razões, com justificações, mas examinar como se olha no espelho, na palavra. E o espelho vai mostrar realmente o nosso estado. Se está sujo aqui, se precisa arrumar o cabelo ali. Pai, dá-nos sempre esse senso de nos julgar a nós mesmos com sinceridade, com temor. E pedimos que o Senhor nos perdoe. Porque não há homem, pessoa que não peque. Pedimos que o Senhor nos perdoe. Nos ajude, Senhor, e ajude a todos os pastores. Como uma vez orou o pastor Vanderlei, que não sejamos aquele paredão de pedra que a pessoa bate, resbala e se perde. É o nosso temor, Pai, por um lado, e pelo outro é ser aquela peneira que tudo passa, que tudo está ok, ótimo. Ajuda a todos, não só os ministros, mas os pequenos pastores e pastoras aqui, pais e mães de família, a terem o verdadeiro discernimento e aquela habilidade para criar os seus filhos, porque um dia o Senhor irá pedir contas também a cada um deles. Ajuda o Senhor a fazer as coisas da maneira certa, correta, agradável, de acordo com as Escrituras. Cubra-nos, Senhor, com a tua misericórdia. E eu sei, e eles sabem, Pai, que qualquer dia vamos ter a última ceia, cantarmos o último hino, apertar a mão do outro pela última vez, vir à igreja pela última vez, e logo mais iremos nos encontrar na glória. Aí está o mundo dizendo que essa hora vai chegando. Está em ebulição como uma panela fervendo. E a cada dia o caldo vai engrossando, Senhor, guerras e tantas coisas. Sinais por todos os lados. Pai, chegou a hora. E se essa hora acontecer, pela meia-noite, ou pela madrugada, ou lá pelas 10 horas, ou qualquer hora, Pai, nós queremos ir. Queremos ir no arrebatamento. Queremos viver para o arrebatamento. Abençoe cada um aqui e os encha do teu Espírito e os converta
A Ti, Senhor, converta-nos a todos mais a Ti. Cubra-nos com a Tua graça. Lembra-te de nós, Senhor. Quando entrares com a Tua igreja no Teu reino, queremos estar entre eles. Em nome de Jesus, amém. Em São João, capítulo 13, a respeito do lava-pés. Vocês sabem que são 3 ordens: o batismo, a Santa Ceia e o lava-pés. São símbolos. Você tem que ir à água, tem que tomar do pão e do vinho, e o lava-pés, pôr água na bacia e lavar os pés do seu irmão ou da sua irmã. Não é certo? Jesus, ele praticou o lava-pés depois de instituir a Santa Ceia. Ele instituiu a ceia, deu. E Jesus não só ensinou sobre o lava-pés, ele praticou o que ele ensinou. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Veja que é sério. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E mesmo assim Jesus lavou os pés de Judas, né? Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Judas estava com traição em seu coração. Estava negociando, fechando o negócio, vendendo o mestre. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. É tão claro, né? Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Quer dizer, vocês não são mais do que eu. Então, irmãos, quando você for lavar os pés, não escolha a pessoa. É aquela que chega na tua frente, as irmãs lavam das irmãs, os irmãos lavam dos irmãos, e faça com reverência. E o lava-pés, ele simboliza humildade, simboliza respeito, considere um ao outro superior a você mesmo. O lava-pés mostra que você está limpo por dentro. Você não está traindo a Cristo. Que Deus nos abençoe e vamos em busca dessa bem-aventurança, né?
bem-aventurados sois se as fizerdes. Pai, que o Senhor possa, nesse momento, antes de tomar da ceia, Davi disse: sonda-me, sonda, ó Deus, o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho da justiça, correto. Sonda-nos, ó Deus. Não queremos nos examinar de uma maneira humana, justificando, defendendo os erros, mas queremos que Teu Espírito possa nos ajudar nesse autoexame. E eu peço por cada um aqui, que o Senhor possa ajudá-los, perdoá-los e fortalecer, Senhor. E eles sabem que não devemos estar na mesa do diabo e na mesa do Senhor, servir o mundo e servir a Ti ao mesmo tempo. Conduz o coração de nossas crianças, nossos jovens e a todos aqui presentes. Conduza, inclina estes corações a Ti. Em nome de Jesus, receba-nos. Amém. Todos em espírito de oração. Se você tem que ir à tua mãe pedir perdão, ao teu pai, à tua esposa, ao seu irmão, à sua irmã, e tendo tomado o pão, deu graças. Levante vossas mãos. Pai, ao longo desses 2000 anos, em algum lugar, Tu sempre tiveste filhos e filhas que testemunharam a sua comunhão contigo, a sua vida contigo. Às vezes nas florestas, às vezes nas catatumbas. Ó Deus, às vezes em um ranchinho, em lugares onde são perseguidos, mas essa linha nunca rebentou. E agora aqui chegamos. Agradecemos, Senhor, por vivermos em um país onde temos liberdade para Te cultuar, mas sabemos que tudo pode mudar, mas que a nossa ser, em nome de Jesus, para e com teus filhos e tuas filhas, que todos possam tomar para serem mais fortes espiritualmente. Pregamos assim que a ceia cura, mas sabemos que Israel, quando andou pelo deserto, não havia entre eles nenhum enfermo. Ó Deus, sabemos que isto acontece ainda hoje. Pessoas que tomam da ceia, que o Senhor os ajude nas suas labutas, suas lutas, seus problemas, que queira curá-los, de saúde espiritual e natural. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Todos em espírito de oração. Se você sabe algum irmão que não está presente,
está fraco, sei lá o quê, ore por ele. O irmão Toninho Suleiman, irmã Tânia, está viajando, eles avisaram que não estaria presente. Vamos consagrar o vinho. Depois dele consagrado, ele não vira sangue, ele segue sendo vinho, mas ele representa o sangue. Levante vossas mãos, Pai. Trazemos diante de Ti também o vinho e suplicamos que o Senhor o receba e o consagre para esta ceia como fizeste com o pão. E consagre cada um de nós e mantenha-nos à sombra da Tua cruz, Senhor, o Calvário, que é para onde olhamos e descansamos, Senhor, sabendo que a obra foi feita e somos salvos por representação. Seja com cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém.